Terminado o expediente, passaremos agora ao tema livre, escrito pelo primeiro vereador, professor Giovanni. Está com a palavra durante 15 minutos, com direito à parte. Senhor presidente, pastor Kennedy Marques, senhores vereadores, plateia aqui presente, boa noite. Eu vou começar a minha fala de hoje desejando que este ano seja um ano muito proveitoso, que a gente possa fazer desta Casa de Leis uma Casa de Leis parceira do Executivo, parceira da população, para que a gente possa aqui aprovar as leis. Eu até tive a preocupação agora que a gente estendesse, achei que era mais de atraso para a gente poder receber os projetos do prefeito, mas fica para a próxima sessão. Então, que a gente tenha mesmo essa parceria pelo bem do município. Vou começar falando aqui das perdas, né, que foi muito triste para o município ver a perda da professora Fabiana Rocha num acidente trágico. Ela era muito querida dentro da educação, e também da professora Wanda Helfenstein, que era uma amiga desde a adolescência e que partiu também. E quando a gente, né, vê essas partidas prematuras, é muito triste. Quando a pessoa cumpriu, né, deixou um legado, né, é diferente. Mas quando é dessa forma, a gente realmente lamenta muito essas perdas. Porque são pessoas, né, que têm muito ainda para contribuir, e aí acontece esse tipo de coisa, a gente fica muito chateado. E aí eu queria lembrar da música da Ana Vilela, que fez muito sucesso, que fala sobre a brevidade da vida, né? Usando mais uma vez a metáfora do trem, dizendo que a vida não é só um trem, é um trem-bala. Ela passa muito rápido. O trem-bala, ele passa muito rápido. Então as coisas da vida passam muito rápido e a gente tem que aproveitar, tem que curtir a vida. A vida não é feita só de trabalho, só de preocupação. A gente tem os problemas da vida, mas a gente tem que ver o lado bom, aproveitar dos momentos felizes com os familiares, com os amigos, porque tudo passa muito rápido, né? Então, a vida é um trem-bala parceiro e a gente é só passageiro prestes a partir. Esta música, que fez bastante sucesso, nos dá um ensinamento valioso, que é não se apegar a picuinhas, a rancor, a tristezas. Isso tem que passar. Da mesma forma que veio, tem que ir com a mesma rapidez. Não significa ser omisso com os problemas do município, se tratando, por exemplo, dessa Casa de Leis. Mas a gente tem que saber separar as coisas. Os problemas existem, vamos enfrentá-los, mas tem que saber que a vida é valiosa. A gente está aqui é para ser feliz. Se algo não está legal, se algo nos incomoda, vamos resolver, mas de uma maneira em que não traga arrependimento, rancor, ódio. Isso é muito ruim. A gente também tem que aprender com os erros. A música do Cazuza, eu vejo o futuro repetir o passado. Nós estamos falando de Cazuza, anos 80. E eu recentemente coloquei uma matéria no jornal onde eu coloco a minha preocupação com os rumos que o mundo está tomando. Esse rumo de repetir erros do passado. A história está aí para nos ensinar. Então, a gente tem que ver os erros do passado, entendê-los para não se cometer os mesmos erros. E por que eu estou falando isso?
porque eu já coloquei aqui, né, a minha tristeza de ver as pessoas se degladiando aí nas redes sociais, preconceito que a gente achava que nem existia mais, que o Brasil realmente era um país livre de preconceito, e as pessoas então mostrando esse lado, entre outras coisas. Então eu vejo com muita preocupação as ações do governo Bolsonaro. Eu sei que ainda é cedo, tem um mês só de mandato, mas me preocupa muito os rumos que a sociedade brasileira está tomando. Como educador, não dá para entender alguns rumos. Então a gente vê que tem muita gente lá despreparada que está tomando os pés pelas mãos, né? Fazendo ações e depois tendo que voltar atrás. Porque hoje a sociedade não aceita mais certas coisas. Então, a gente vê lá alguns documentos que vão sendo editados, né, colocados pelo presidente, com muita preocupação. Até porque em seu corpo político tem muita gente envolvida com corrupção, tem militares saudosos da ditadura, tem pessoas, né, que se declaram lá fascistas, ficam espalhando preconceito. Então isso me preocupa muito. Se extinguiu o Ministério da Cultura. O presidente está declarando guerra à imprensa, às universidades. Isso é muito triste. Querer achar que todo mundo é inimigo dele e agora ele tem que combater essas instituições. Então, a imprensa já se mostrou nesse país como uma ferramenta muito útil para que a população possa conhecer a verdade, saber das coisas que estão acontecendo no Supremo, no Tribunal de Contas. Então, ela é uma parceira da sociedade. Então, essas pessoas têm que pensar muito antes de falar alguma coisa, de criticar. Né? Decreto facilitando a compra e posse de arma, o que já está claro que vai aumentar a violência. Por exemplo, já está sendo noticiado que aumentou os casos de feminicídio no Brasil, recentemente. Mais mulheres estão morrendo do que os anos anteriores. Seria isso um reflexo? A gente não sabe. Mas o fato é que a gente vê muitas posturas machistas sendo colocadas aí pelos governantes do nosso país. Dizendo que mulher só serve para ser dona de casa e assim por diante. Documentos alterando a classificação, de quem pode classificar os documentos como secreto, ultra secreto e assim por diante. Isto é preocupante. Porque quando é um mínimo de gente como era, que poderia classificar os documentos como secreto, que ficam 25 anos sem ser apresentados para a sociedade, quando era presidente, vice-presidente, era muito mais fácil de se acompanhar isso. Hoje, né, se pretende abrir para uma série de pessoas. Então, ou seja, isso é um golpe na democracia e na transparência. Me preocupa muito essas ações, como, por exemplo, excluir parentes de políticos na hora de investigar esses políticos. Não permitindo que se investigue esses parentes, sabendo nós que muitos políticos, maus políticos, corruptos, usam a família muitas vezes para esconder patrimônio. O famoso crime do laranja, né? Aquele que assume. Então, a gente espera, né, que esse governo faça um bom governo, mas estamos vendo com muita preocupação esse início de governo.
já querendo impor, né, censura na questão das questões do Enem, por exemplo, só porque tinha uma questão lá que falava sobre linguagem. Tipo de linguagem. O caipira fala de um jeito, é um tipo de linguagem. O carioca fala de um jeito. Então isso é amplamente estudado na escola. As variações linguísticas regionais, as variações linguísticas por grupos, como por exemplo os advogados, Dr. Túlio, usam termos específicos que as pessoas leigas do dia a dia não conhecem. Então, eu quero colocar aqui a minha preocupação, né? A gente viu, por exemplo, que o ministro nomeado para o meio ambiente é uma pessoa ligada à questão da extração de minérios e as mineradoras. A ministra da Agricultura é ligada aos grandes latifundiários, aos grandes fazendeiros, né? Então, ou seja, são rumos que a gente tem que se preocupar e tem que acompanhar. Eu torço para que se faça um bom governo e o país e a nossa sociedade seja beneficiada com as ações desse governo. Falando da mineradora, tivemos também, estamos vendo ainda os desdobramentos de mais um rompimento de barragem. E aí eu até compartilhei, né, nós temos uma barragem aqui em alumínio e, num caso eventual de um rompimento, vai afetar Raposo Tavares, vai afetar os bairros Paraíso, Pedágio. Então, eu até compartilhei essa preocupação, foi uma reportagem da TV Tem, do G1, e logo após o prefeito de Alumínio Bimbão deu uma entrevista falando dos cuidados que se tem. Mas a gente sabe que agora todo mundo vai abrir o olho, vai ficar de olho para a questão dessas barragens que nós temos aí. No governo municipal, a gente teve o decreto de emergência financeira. E vocês viram aí a quantidade de requerimentos que eu fiz, porque eu quero fazer um levantamento minucioso das questões financeiras no município. Porque o munícipe, quando vê o decreto do prefeito, ele entra em pânico. Mas eu tenho acompanhado e mais tarde eu vou fazer então um relatório minucioso sobre essa questão. Talvez para o Ministério Público e para o Tribunal de Contas. Porque a gente não pode ser pego de surpresa, né? Não foi só o sequestro do valor de 2 milhões pela dívida com o Ministério Público aí que né, a gente tem que entender o que está acontecendo no município, que vem sofrendo já com a questão dos serviços essenciais há um bom tempo. Em junho do ano passado, a gente já falou sobre isso, sobre a prefeitura não estar pagando os seus fornecedores em dia e o motivo disso. A gente viu a questão do transporte escolar e depois o decreto foi cancelado, né? Porque a criança, não é só o fato dela morar a menos de 2 quilômetros, é que ela perde o direito ao transporte escolar. Tem que ver as condições que ela mora, onde ela mora, a condição de acesso, se tem alguma periculosidade. Então não é um papel frio que vai determinar, não tem mais direito e ponto. Tem que ver a condição. Como é que é isso? Tem calçada, tem casa, é uma área segura ou é uma estrada como a do Jardim Vitória? Qualquer pai do Jardim Vitória pode entrar na justiça que ele ganha. Ali não tem como uma criança ir a pé do Jardim Vitória até a cidade. É perigoso. A criança pode estar sozinha, é local ermo. Passa um carro de vez em quando e a gente não sabe, pode ser um carro exatamente mal intencionado. Uma criança é indefesa. Então, que bom que o prefeito revogou esse decreto.
porque ele usou do bom senso. Licitação da merenda cancelada, obras de convênios que não saem, exames laboratoriais, manutenção da cidade, né? A gente viu aqui Vocês podem entrar na Câmara e ler as indicações que os vereadores fizeram. Todo mundo falando, a cidade está abandonada, tem que ser cuidada. Portanto, também com preocupação que a gente vê, e só para encerrar, senhor presidente, quero declarar aqui envergonhado pela postura dos nossos senadores. Vergonha nacional o que aconteceu no nosso Senado Federal. Esta casa aqui tem demonstrado como é que se cumpre um regimento interno. E o nosso Senado dando aquele mau exemplo, uma vergonha para o povo brasileiro. Agradeço a atenção de todos, boa noite.